Fala pessoal, Shalom no coração, bem-vindos a mais um devocional. Muito obrigado por tua presença aqui. Eu já te convido para que você abra a sua Bíblia comigo em Juízes, capítulo de número 6. Juízes, capítulo de número 6. Eu quero ler com vocês o versículo 12, 13 e 14. Nós vamos falar hoje sobre a história de um herói chamado Gideão. Talvez você já tenha ouvido falar sobre esse personagem, sobre algumas de suas histórias na Bíblia, e ele é um personagem que me inspira muito. Eu quero compartilhar rapidamente com vocês algumas lições que estão aqui no livro de Juízes, precisamente no capítulo 6, versículos 12 a 14. Eu espero que você esteja com o coração aberto para receber o que Deus tem para ministrar na sua vida. Olha, gente, eu glorifico ao Senhor por tantos feedbacks preciosos que eu tenho recebido aqui dos devocionais. Toda honra e toda glória somente a Deus. E me alegra muito ver o fruto daquilo que tem sido semeado nos corações todas as manhãs, de segunda a sexta, 7h30. Então já deixa um like nesse vídeo, porque o seu like faz com que essa transmissão alcance mais pessoas. Eu te convido também a se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações, não apenas vir, mas também ficar, permanecer conosco para estarmos juntos ao amanhecer comendo da palavra de Deus. Vamos lá, Juízes capítulo 6, versículos 12 a 14. Eu quero ler primeiro 12, a gente vai lendo, pontuando algumas coisas e depois avançando no texto, tá bom? Juízes 6, capítulo 6, versículo 12, olha o que diz. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão, ele disse: O Senhor está com você, poderoso guerreiro. Que interessante. Vamos contextualizar aqui. Nesse momento, o povo de Israel está vivendo um juízo de Deus. Se você for ler os versículos anteriores, nós não estamos lendo aqui por questão de celeridade. Os versículos anteriores vão nos mostrar que Deus libera um juízo sobre a nação de Israel para que ela se voltasse ao Senhor. A nação de Israel havia se afastado de Deus, havia mergulhado em apostasia. Apostasia é se distanciar da fé, esfriar na fé. Então Deus libera um juízo para que o povo, diante desse juízo, voltasse para ele. E se você perceber, o juízo de Deus, ele é profundamente pedagógico. A grande maioria dos juízos de Deus não vem para nos destruir, vem para nos alertar. É bem verdade que tem juízos de Deus que causam sim uma destruição definitiva, mas a maioria deles é um juízo para nos alertar. Observe só, a grande maioria das pessoas que não cresceu, digamos assim, em família cristã, mas que em algum momento iniciaram a sua fé no cristianismo, começaram a fazer parte de uma igreja, elas vão iniciar a sua fé num momento de crise. Estão passando por algo muito ruim, uma crise na família, uma crise financeira, uma crise emocional, enfim, diversos tipos de crise. E esse momento de crise quebranta a pessoa e torna ela mais sensível para o que Deus está falando. Você consegue me entender? Então, muitas vezes, o juízo de Deus é para gerar algo positivo em nossas vidas. Da mesma forma que um pai e uma mãe, ele não se deleita em derramar um juízo sobre o filho dele, em colocar o filho de castigo ali. Ele não se deleita nisso. Porém, ele entende que é necessário para que aquele breve castigo produza algo positivo eternamente na vida do filho. Ele fala assim, olha, esse castigo aqui na infância vai ser temporário, mas a lição que essa criança vai aprender vai reverberar positivamente durante toda a vida dela. Você compreende? Então, dessa mesma forma, Deus, ele usa os juízos dele, que são temporários aqui nessa terra. Então, são juízos rápidos, duram apenas uma estação em nossa vida daqui na terra. Vai reverberar em toda a nossa eternidade, livrando a nossa alma, a nossa vida de um caminho de condenação. Então, se você sofreu um juízo de Deus, glorifique ao Senhor, exalte o nome do Senhor, porque a Bíblia diz que Deus, ele só corrige a quem ama. Perdoe. Gente, isso é tão forte que lá em Romanos capítulo 1, por exemplo, a Bíblia fala que um dos juízos de Deus é permitir que o homem faça aquilo que ele quiser. Olha que loucura isso, né? Pensar que um dos juízos de Deus é Deus permitir que o homem faça aquilo que ele quer. Por quê? Porque Deus entrega o homem
as suas próprias maldades, compreende? Então, muitas vezes, quando Deus te impede de mergulhar no pecado, quando Deus te impede de prosperar numa vida errada, é um juízo de Deus que vai te trazer um incômodo temporário, mas que vai te trazer uma recompensa positiva eterna, livrando você dos caminhos de morte, perdão, e trazendo você para os caminhos de vida. Então Deus faz isso com o povo dele. E nesse caso aqui, o juízo de Deus era permitir que um povo adversário, os midianitas, saqueassem a nação de Israel nos momentos de colheita. Então, o exército midianita ele era muito poderoso. Eles esperavam chegar ao período da colheita, e quando Israel colhia os seus frutos, o exército midianita invadia Israel, roubava toda a colheita, e por causa disso, uma grande miséria assolava a nação. Tanto é que Gideão, ele tem esse encontro com o anjo do Senhor, malhando o trigo no lagar. Está aqui, ó, versículo 11. Ó. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sobre a grande árvore de Ofra, que pertencia ao Abiesrita Joás. Olha só, Gideão, filho de Joás, estava malhando o trigo num tanque de prensar uvas para escondê-lo dos midianitas. Ou seja, ele colocou o trigo no lugar de prensa de uvas, para que quando os midianitas fossem procurar o trigo no depósito de trigo, não achassem nada. Então Gideão era um estrategista. E nesse momento, gente, de grande crise na nação de Israel, Gideão ele é encontrado pela voz do Senhor. Nos tempos de crise que nós passamos, muitas vezes, são as principais plataformas para nós ouvirmos a voz de Deus. Eu sinto até algo diferente aqui no meu coração. Eu não sei quem está precisando ouvir isso, mas eu quero repetir para você. Os seus dias mais difíceis vão ser os dias onde você mais vai ouvir a voz do Senhor. Eu profetizo isso sobre sua vida, para que você não passe pelos dias difíceis se sentindo abandonado, se sentindo sozinho. Não, a Bíblia fala que o Senhor estaria conosco todos os dias da nossa vida. Agora observe que o anjo do Senhor, no versículo 12, ele aborda Gideão da seguinte forma: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Ele mexe na identidade de Gideão. Ele mexe na autoestima de Gideão. Por quê? Porque ele naquele momento estava tentando levantar Gideão para usá-lo como um instrumento de libertação da nação de Israel. O juízo estava para acabar. Os midianitas seriam vencidos e Deus estava despertando um guerreiro que estava ali com a sua autoestima ferida, estava de cabeça baixa, estava escondido, estava humilhado. Mas o Senhor vem e, através de uma palavra de afirmação, ele restaura a identidade de Gideão. Gente, eu não sei aqui quem já leu aquele livro, As 5 Linguagens do Amor, do Gary Chapman. E o Gary Chapman, inteligentemente, ele fala que existem formas de comunicar o amor. Há quem se sinta mais amado com um presente. Há quem se sinta mais amado com atos de serviço. Há quem se sinta mais amado com o toque físico. Há quem se sinta mais amado de diversas formas. E uma delas é a palavra de afirmação, quando você elogia alguém. Agora, não é elogiar por elogiar. Se você faz um elogio muito distante da realidade, a pessoa pode até confundir, achar que é bajulação, isso gera o efeito contrário. Tem que ser um elogio verdadeiro. Mas a palavra de afirmação, ela serve para consolidar a identidade de alguém. Isso é muito, muito claro, muito visível, por exemplo, nas crianças. Embora os adultos também precisem de palavra de afirmação, mas as crianças, como estão numa fase ali de construção da identidade, uma fase muito inicial, a palavra de afirmação, ela tem um efeito muito profundo na personalidade de uma criança. Então, por exemplo, se uma criança ouve uma palavra crítica muito forte do pai, aquilo é complicado para a mente da criança, entende? Então, uma coisa é você chegar para mim, um adulto, ou qualquer adulto médio por aí, algum adulto que não tem um complexo, que não tenha, já passando por uma questão específica, você fala assim para o cara: você é burro, você é burra, você não presta para nada. Se a pessoa souber quem ela é, se ela tiver convicção, aquilo pode até afetá-la um pouco em algum momento, pode até machucá-la em algum nível, mas não mexe profundamente com ela. Por quê? Porque já existe dentro dela uma estrutura formada que, inclusive, a ajuda a superar essas oposições da vida.
ajuda a aguentar essas pancadas em forma de palavra que ela recebe. Outra coisa, meu irmão, é um pai e uma mãe chegar para uma criança de 3, 5, 6, 7 anos e falar assim: você é burro, você é burra, você é feio, você é feia, você não presta para nada, você foi a pior coisa que já me aconteceu. Isso aí é uma bomba atômica na alma da criança. Tanto que as crianças que já passaram por isso, elas crescem e na vida adulta elas permanecem lidando a vida inteira com aquela questão. Por quê? Porque essa palavra entrou profundamente na vida dela, profundamente no coração dela. E como a criança não tem defesa, ela não tem estrutura para isso, ela abraça aquilo com uma verdade absoluta. Entende? Para ela, aquela palavra é a verdade mais absoluta do universo, tão certa quanto a lei da gravidade. Então, gente, olha como a palavra de afirmação tem poder. Agora, observe, observe. Deus, o anjo do Senhor, quando chega para Gideão aqui, ele não libera um poder sobrenatural sobre a vida de Gideão, necessariamente. Ele chega com palavras, ele resgata a identidade de Gideão. Ele pega alguém que está cabisbaixo, ele pega alguém que tá com a sua autoestima ferida, que está com o seu orgulho, entre aspas, ferido. Ele fala assim, ó: varão valoroso, o Senhor é contigo. Então ele afirma algo. Agora tem algo interessante, gente. Olha só, olha só. Quando uma pessoa fala algo para outra pessoa, isso é, no máximo, uma constatação, uma torcida ou uma profecia. Então, digamos que eu fale para uma pessoa que está aqui na mesma situação de Gideão, fale assim, ó: varão valoroso, o Senhor é contigo. Tem três possibilidades. Ou eu constatei aquilo, eu identifiquei algo do presente. Segunda opção, pode ser uma torcida minha, né? Eu estou torcendo para que o cara se torne isso, então eu vou começar aqui a jogar na mente dele. Ou a terceira, pode ser uma profecia. Pode ser agora, Deus me falou, então eu vou declarar. Porém, quando Deus fala alguma coisa, não há possibilidades, não tem opções. Quando Deus fala, ele cria. Deus não só resgata, ele cria uma nova realidade. É por isso que quando uma palavra de Deus chega para nós, completamente diferente da realidade que nós vivemos, nós precisamos abraçar, mesmo que ela não se encaixe na nossa realidade. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus, ela tem um poder criativo. A Bíblia fala que pelo poder da palavra os mundos foram criados. Então, até mesmo se Gideão não fosse um poderoso guerreiro, mesmo se ele não fosse um varão valoroso, só pelo anjo do Senhor falar, aquilo já seria gerado no mundo espiritual. Entende? Eu lembro de um certo pastor, na verdade, que quando ele ainda era, nem cristão era, né? Estava no mundão, a vida toda destruída, ele recebeu uma palavra profética, falou: você vai se tornar um grande homem de Deus. E ele disse que quando recebeu aquela palavra não fazia sentido, porque não se encaixava com a vida dele. Só que a palavra de Deus, ela tem esse poder criativo. Então, diante de todas as circunstâncias que estão contrárias, quando a palavra de Deus entra, essa palavra muda as circunstâncias e cria uma nova realidade. Aleluia! Eu quero profetizar sobre a sua vida, porque a profecia é mais do que... A profecia é isso. A profecia é mais do que torcida. A profecia é mais do que constatação. A profecia é mais do que desejo pessoal. A profecia tem esse poder criativo. Eu quero profetizar sobre a sua vida. Você, homem de Deus, mulher de Deus, o Senhor é contigo. Você é um homem de valor, é um varão valoroso, é uma varoa valorosa, é uma mulher de valor nas mãos do Senhor. E diante de todas as circunstâncias que você vive, Deus pode te levantar como um instrumento de resposta. Agora, olha que interessante. Quando o anjo do Senhor fala isso, no versículo 13, Gideão fala assim, ó: ah, Senhor, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Interessante, né? Parece um anjo pro cara. E quando... Gente, olha que loucura isso aqui. Olha que loucura isso aqui. Imagina que um anjo chega para você na tua casa. Primeiro, se um anjo aparece na tua casa, do nada, eu, meu Deus, já ia estremecer, ajoelhar, cair, ficar louco, dar cambalhota, tudo. Um anjo aparece para você, libera uma palavra do céu para sua vida. Aí você ainda questiona o anjo. Interessante isso, né? Aí Gideão fala assim, ó:
Se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Atenção, atenção. Isso aqui parece ser uma murmuração. Durante algum tempo, inclusive, eu achava que isso aqui era uma espécie de murmuração. Pensava, poxa, Gideão não teve a resposta certa aqui, acho que ele errou. Mas, na verdade, olha que interessante, olha o que Gideão fala. Versículo 13: onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram quando dizem, não foi o Senhor que nos tirou do Egito, mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. Gideão, ele estava apegado às promessas de Deus, mesmo no momento completamente contrário. Então ele sabia que Deus havia entregado Israel nas mãos de Gideão, nas mãos dos midianitas. Gideão sabia que Deus havia entregado a nação de Israel nas mãos dos midianitas, mas ele permanecia conhecendo o Deus que fazia maravilhas. Ele começa a conversar com o anjo. Peraí, cadê o Deus dos nossos pais? O Deus que tem promessa, o Deus que tem poder, o Deus que tem força, o Deus que faz o impossível. Ele estava começando a se lembrar dos atributos de Deus. Mas tem um detalhe muito interessante. Sabe por quê? Apenas se lembrar do que Deus fez não era suficiente? Porque as memórias que nós temos sobre o que Deus já fez na vida dos outros é uma bênção. Mas eu quero viver o que Deus tem preparado para a minha vida. Gideão tinha memória e conhecimento do que Deus havia feito sobre as gerações anteriores, mas havia algo da parte de Deus para que Gideão vivesse pessoalmente nesse tempo. Você pode já ter ouvido muitos testemunhos, muitos relatos, muitas histórias, muitas pregações, mas eu estou aqui para te dizer que Deus quer ter uma história pessoal contigo, para que quando você abra a sua boca, você não tenha apenas as histórias dos outros para contar, mas que você tenha as suas próprias histórias. Você possa dizer, eu tenho experiência com Deus. Então esse clamor de Gideão, isso aqui libera um novo tempo sobre a vida dele. Mas note que mesmo diante do momento em que Israel vivia, diante dos midianitas, momento de saque, momento de agressão, o povo de Israel sofria muito na mão do exército inimigo, Gideão, ainda assim, ele clamava a um Deus que já havia feito maravilhas. Ele retomava a esperança no coração dele e agora ele vai ser transicionado para um tempo onde ele mesmo vai viver a mão de Deus operando não apenas nele, mas também através da vida dele. Eu quero declarar isso sobre sua vida, que você não vai apenas ver a mão de Deus sobre a sua vida, não só a mão de Deus na sua vida, mas também através da sua vida, para que o ambiente onde você está seja profundamente impactado. Eu quero fechar esse nosso devocional lendo o versículo 14, porque o anjo do Senhor responde. Gideão faz esse questionamento e o anjo do Senhor fala assim, ó, o Senhor se voltou para ele e disse, com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Gente, olha que interessante. Gideão, nesse momento, ele não recebeu algo novo que não tinha. Ele foi ativado naquilo que estava dentro dele, mas que estava adormecido. Preste bem atenção, vou repetir. Gideão não recebeu algo novo que ele não tinha. Ele foi ativado em algo que estava dentro dele, mas que estava adormecido. Gente, Deus já colocou dentro de nós tudo aquilo que nós precisamos. Tem um ditado, não é nem o melhor ditado para usar aqui, mas na nossa sociedade é muito comum esse ditado, que fala assim, a ocasião faz o ladrão, né? E que, no caso, a ideia desse ditado, que não é o melhor exemplo, me perdoem, mas a ideia desse ditado é mostrar que, diante das situações, nós descobrimos o nosso verdadeiro potencial. Na verdade, tem coisas que você acha que não é capaz. E aí, quando você vive a situação, você descobre um potencial no seu interior. Estava aí, estava dentro de você, estava adormecido. A situação revelou. A situação trouxe para fora. Na verdade, então, nós precisamos ativar o que está dentro de nós. Tava esse final de semana no estado de Sergipe, estava numa conferência de jovens e conversando com alguns pastores lá, para a glória de Deus, fui muito edificado lá, gente, glória a Deus. Eu conversando com um casal de pastores, Márcio e Nayane,
sobre uma escola profética que eles fazem anualmente, né? E a gente falando do valor da ativação espiritual que alguns ambientes nos causam. E talvez esse nome, algumas pessoas tenham uma dificuldade de entender o que é ativação. Ativação, gente, é um despertar, uma mudança de chave, sabe? Não sei se você já viveu, provavelmente sim. Em algum momento da sua vida, você viveu uma experiência que mudou uma chave dentro de você. Você falou assim, a partir desse dia, mudou isso, isso e isso na minha vida definitivamente. Ter mudado uma perspectiva, uma visão de mundo, uma mentalidade. Às vezes ativou algo positivo, ativou algo negativo, mas tem um marco. Esse marco ativou algo dentro de você. E é tão importante, gente, nós termos esses ambientes, esses momentos de ativação espiritual, de despertamento espiritual. Isso costuma acontecer muito, por exemplo, em retiros, costuma acontecer muito em conferências, costuma acontecer muito em escolas proféticas. Pode acontecer assim no dia a dia? Claro que pode. Porém, é muito mais raro. Por quê? Porque quando você vai para um ambiente de um retiro, por exemplo, vamos colocar aqui um acampamento. Vai para um acampamento de 3 dias, 4 dias, 5 dias. Onde você tem ali 3 cultos por dia. Você está no intensivão. Então, aquelas coisas estão sendo cravadas com mais profundidade dentro de você. Entende? E quantas pessoas vão para esses lugares de ativação profética, de despertamento espiritual, e elas voltam completamente transformadas na sua vida espiritual. Elas têm uma nova atitude, elas têm uma nova sensibilidade, elas têm um novo mover, elas têm um fôlego novo dentro delas. Por quê? Porque algo foi ativado dentro delas. O que o Senhor estava fazendo com Gideão aqui, gente, não era nada mais do que isso. Ele estava ativando algo que já estava dentro de Gideão. Olha, ele fala, com a força que tens. Não é assim, olha, Gideão, eu vou colocar uma força nova agora dentro de você, que a partir de hoje você vai ter algo novo. Não, é com a força que tens, entende? É com algo que Deus já colocou dentro de você. Mas, Thiago, se você soubesse da minha vida está toda errada, está toda quebrada, está toda caída. Meu irmão, pode estar quebrada, caída, mas hoje Jesus vai te levantar. Hoje o céu vai mudar a tua história. Hoje Deus vai te resgatar. Gideão também estava cabisbaixo aqui, estava com autoestima para lá de Bagdá. E de repente o anjo do Senhor chega para falar, veja Jesus, o anjo do Senhor chega para Gideão e fala assim, ó, você é um poderoso guerreiro. Como é que alguém que está escondido, com medo de ser saqueado, é um poderoso guerreiro? Me explica isso. Porque a atitude de Gideão, diante de uma circunstância, não definia quem ele era. O anjo do Senhor vem, a palavra do Senhor começa a resgatar dentro de Gideão uma identidade que o céu já havia colocado nele. Então Deus, ele vai ativar dentro de você algo que o céu já plantou na sua vida desde a eternidade. Irmão Tiago, eu quero isso. Como é que eu faço para receber isso? Você precisa mergulhar na palavra de Deus. Você precisa buscar a presença. Olha que a palavra de Deus fala, vocês me buscarão, mas só me encontrarão quando me buscarem de todo o vosso coração. O buscar é para muitos, o buscar é para todos, qualquer um pode buscar. Mas o encontrar é para quem busca de todo o coração. Porque essa busca de todo o coração é o ambiente necessário para um despertamento. Você entende? Você entende? Você recebe essa palavra. Então, olha o que Deus está falando para você nessa manhã. Com a força que você tem. Ou seja, tome consciência do que Deus colocou dentro de você. E assim como Paulo, o apóstolo Paulo, ele fala para um dos seus discípulos, ele fala para Timóteo, desperte o dom que há em ti. Eu quero profetizar sobre sua vida nesse momento, que você desperte o chamado do Senhor que está aí dentro. Você sabe que o chamado do Senhor te persegue. Não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira vez que você está ouvindo isso. Você sabe que o chamado do Senhor te persegue. E esse é um chamado de Deus para que você mergulhe tão profundamente no Senhor, a ponto de você entender que o que Ele colocou na sua vida é possível para que você se levante e mude a história do lugar que você está. Olha que o anjo fala com Gideão, com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Se você ver essa história por completo, aí o capítulo vai narrar com muitos detalhes, você vai ver que humanamente Gideão ele vai lutar com muita inferioridade de forças. O exército de Gideão era muito menor do que o exército inimigo. Porém, o que conta nas nossas vidas, meus irmãos, não é a força do nosso próprio braço. É a palavra
sob a qual estamos debaixo. Se você está debaixo de uma palavra, humanamente você pode até parecer fraco, mas a sua força está na palavra que você carrega. Eu te convido a você dizer sim para esse chamado, Senhor, a você dizer sim para esse novo nível de Deus, a você dizer sim para esse convite do Senhor para que você se levante como um homem de Deus, como uma mulher de Deus, que vai trazer um impacto nos lugares onde você está. Amém? Tem muito para falar aqui ainda, mas eu acredito que Deus já ministrou no teu coração o que tinha para ministrar. Eu quero orar com você nesse momento. Senhor Deus, eu oro, Pai, por um empoderamento espiritual. Eu oro para que o teu Santo Espírito ministre em cada coração o teu fogo, o teu Espírito, o teu sopro, a tua palavra. Em nome de Jesus, Pai, eu oro por um despertar na vida de todos que estão comigo nesse momento. Se tem alguém morto espiritualmente, ressuscita, Deus. Se tem alguém frio espiritualmente, aquece, Senhor. Se tem alguém paralisando espiritualmente, meu Deus do céu, eu te peço, Senhor Jesus, dá suporte, força, estratégia, visão, direção, entusiasmo, para que o céu possa não apenas fazer algo em nós, mas também através de nós, e que a nossa vida seja um instrumento de mudança nessa terra, em nome de Jesus. Amém. Gente, deixa um like nesse vídeo. Seu like ajuda muito para a nossa transmissão chegar a muitas outras pessoas. Se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações. Eu quero te pedir, só se Deus falou contigo, coloca um comentário aqui embaixo. Eu quero entender qual foi a parte desse devocional onde Deus mais falou no teu coração, tá certo? Tamo junto sempre. Shalom no coração. Até a próxima, gente. Segunda a sexta, 7h30 da manhã, sem falta, aqui no YouTube. Tchau, tchau.